A Rússia está se preparando para atacar países da União Europeia. Isso pode acontecer nos próximos anos. Em 2029, a Rússia poderá travar uma guerra em grande escala, atacando o território da OTAN. Mas o primeiro ataque pode ocorrer já nos próximos meses. Estamos ficando sem tempo. Das ameaças à União Europeia Nós destruiremos todos vocês e destruiremos suas cidades. e nas acusações de fascismo, É preciso erradicar em toda a Europa. para que ela seja destruída. a Rússia passa a agir concretamente. Está construindo infraestrutura militar na fronteira com os países da União Europeia. Prepara-se para o deslocamento de tropas para lá. Qual país da União Europeia a Rússia atacará primeiro? A Europa está preparada para a invasão e a OTAN conseguirá proteger os europeus? Assista na reportagem especial Nova Guerra da Rússia. Como o Kremlin se prepara para atacar a União Europeia. Esses tanques podem atacar os países da União Europeia. A Rússia está aumentando a produção de blindados, fabricando cerca de 1.500 tanques por ano. Uma parte deles é enviada para os depósitos. Para a guerra na Ucrânia, não são necessários tantos. Putin está acumulando para outro objetivo. Isso já é declarado abertamente pelas inteligências ocidentais e pelos comandos militares dos países da União Europeia. Esse equipamento não está chegando apenas à linha de frente na Ucrânia, mas também às novas estruturas militares voltadas para o Ocidente. 1.500 tanques por ano é uma quantidade enorme. Para comparação, 5 maiores países da OTAN na Europa possuem juntos apenas 750 tanques. A Rússia colocou sua economia em marcha de guerra. Já está produzindo 4 vezes mais munição do que todos os países da OTAN juntos. Tudo isso claramente não está sendo feito apenas para a guerra contra a Ucrânia. O comissário europeu para a defesa, Andrius Kubilius, apresenta estatísticas alarmantes. Atualmente, a Rússia produz em 3 meses mais armamentos do que todos os membros da Aliança do Atlântico Norte, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega e os países da União Europeia. Produzem em um ano inteiro. Em 2025, a Rússia gastará com a guerra mais do que toda a União Europeia junta. Kubilius afirma que a União Europeia não está se preparando o suficiente para uma possível agressão. E, como resultado, a Europa Oriental pode se ver diante da ameaça de ocupação. A independência é fácil de perder, mas muito difícil de recuperar. Agora, devemos estar prontos para defender nossa independência europeia. E a ameaça só aumenta. É o que afirma o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. A Rússia se aliou à China, Coreia do Norte e Irã. Eles estão expandindo suas forças armadas e capacidades. A máquina de guerra de Putin está acelerando, não desacelerando. A Rússia está reconstruindo seu poder com tecnologia chinesa e aumentando a produção de armas mais rápido do que esperávamos. Putin aumentou o exército russo para 1,5 milhão de soldados. Novas divisões estão sendo formadas, totalizando 150 mil militares, que serão concentrados nas fronteiras com a União Europeia. Esses soldados serão treinados em Belarus, onde a Rússia realizará no outono grandes exercícios militares, que não têm relação com a Ucrânia, mas sim com o Ocidente. E é justamente a partir de Belarus que vem o maior risco de uma invasão do exército russo aos países da União Europeia. Putin busca abrir um corredor terrestre até a região de Kaliningrado, ocupando esse trecho do território da Lituânia e da Polônia. As tropas russas podem invadir por 2 frentes ao mesmo tempo, pelo leste, via Belarus, e pelo oeste, a partir de Kaliningrado. É bastante revelador que o Kremlin também esteja aumentando o número de suas unidades militares na região de Kaliningrado. Esse território russo funciona na prática como um cavalo de Troia dentro da União Europeia. Por muito tempo, ele permaneceu enfraquecido militarmente. Em 2022, a maioria dos soldados dali foi enviada para a guerra na Ucrânia, e quase todos foram eliminados pelas forças ucranianas na região de Kharkiv. Mas agora, Putin volta a militarizar Kaliningrado intensamente. Por quê? Provavelmente, a estratégia é realizar um ataque relâmpago, não apenas a partir de Belarus, mas também da região de Kaliningrado. O ex-comandante das forças dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges, declarou que os russos podem começar com bombardeios massivos. Eles, sem dúvida, lançarão ataques aéreos e com mísseis contra a infraestrutura de transporte na Lituânia, Polônia e Letônia, exatamente como fazem contra a Ucrânia.
Em seguida, os russos podem cruzar a fronteira e usar sua ampla superioridade numérica em soldados, já que na região do corredor de Suwałki há tropas da OTAN insuficientes para conter esse avanço. A superioridade numérica será de pelo menos 10 vezes. E como bem sabe a ciência militar, se você possui vantagem significativa em forças e recursos, a vitória pode ser garantida, mesmo que isso signifique simplesmente esmagar o inimigo com uma grande massa de soldados. Se os russos conquistarem o corredor de Suwałki, eles irão isolar Lituânia, Letônia e Estônia do restante dos países da OTAN. Eles podem conseguir isso em até 10 dias. E a OTAN estará pronta para reagir em tão pouco tempo? Não, não estará. Atualmente, como um bloco profundamente defensivo, a OTAN não tem força nem capacidade para enfrentar esse tipo de cenário. Cada dia de ocupação custará dezenas, centenas de milhares de vidas humanas e um saque total. Expulsar as tropas russas dos territórios ocupados será muito difícil, especialmente porque os invasores se protegerão atrás da população civil. Após tomar uma área específica, Putin pode usar a chamada tática de salame, cortar pedaços aos poucos e conquistar novos territórios de forma gradual. Isso pode atingir tanto a Polônia quanto os países bálticos. Quanto mais passiva for a reação, maior será a percepção no Kremlin de que eles podem se permitir avançar ainda mais agora, neste exato momento. Aos poucos, observando atentamente a reação da OTAN, a Rússia acredita que conseguirá, dessa forma, submeter os países bálticos. E depois, irá além. Depois virá a Finlândia. Depois, a Polônia. Depois, a Eslováquia e a Hungria, que não devem se iludir achando que, ao abrirem as portas para os soldados russos, serão recebidos com abraços, sorrisos e serão poupados. Eles serão saqueados da mesma forma que aconteceu com a Ucrânia. A Rússia já está criando uma ameaça direta à Finlândia. Perto da fronteira, na região da unidade militar em Kamenka, na região de Leningrado, está sendo construída uma nova infraestrutura militar. Imagens de satélite já mostram centenas de novas tendas para soldados e depósitos, onde podem ser armazenados equipamentos. Em Petrozavodsk, a apenas 160 quilômetros da fronteira finlandesa, os russos estão expandindo bases para criar um novo comando de exército, que nos próximos anos deverá liderar dezenas de milhares de militares. A atividade nessa região está crescendo rapidamente. Estão construindo estradas de retaguarda. É uma estrada que vai correr paralelamente à futura linha de frente mais próxima. Desde 2015, a Rússia tem construído cidades militares nas fronteiras com a Ucrânia. Para quê? Agora entendemos perfeitamente para quê. Agora, a Rússia está expandindo sua infraestrutura nas fronteiras com a Finlândia. Para quê? A resposta virá em alguns anos. Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Um ou vários desses países podem ser atacados pela Rússia. Serviços de inteligência da Alemanha e da Dinamarca afirmam que uma invasão militar é possível nos próximos 5 anos. O ano de 2029 é o marco em que a Rússia poderá estar pronta para travar uma guerra em grande escala, inclusive com um possível ataque ao território da OTAN. Vemos que as intenções de Putin, o armamento e o efetivo militar convergem para essa data. As agências de inteligência ocidentais veem claramente os preparativos do Kremlin para uma guerra contra a União Europeia. Da mesma forma, elas alertaram sobre a invasão russa da Ucrânia em 2022. E antes disso, houve ciberataques da Rússia contra a infraestrutura ucraniana, em particular as centrais elétricas. Sabotagens, explosões em depósitos militares. Antes de uma guerra em grande escala, a Rússia trava uma guerra híbrida. Isso é preparação. A primeira etapa. Agora, os estados da União Europeia também estão enfrentando isso. Maio de 2024, um enorme incêndio em Varsóvia, no centro comercial Marywilska. As autoridades polacas investigaram e descobriram que o incêndio foi organizado pelos serviços especiais russos. Isso foi declarado pelo primeiro-ministro do país, Donald Tusk. Parte dos criminosos já foi detida. Os restantes foram identificados e estão sendo procurados. Temos provas irrefutáveis de que o enorme incêndio no centro comercial Marywilska foi provocado pelos serviços especiais russos. Foi por um milagre que ninguém morreu. Não vamos tolerar tudo isso. Incêndios na Europa estão se tornando cada vez mais frequentes. Na Lituânia, por exemplo, em apenas um mês, ocorreram 5 incêndios em diferentes empresas. Uma das principais teorias é a de atividades subversivas dos serviços secretos russos. Outros países da União Europeia também estão sob ataque. A Polícia de Segurança da Suécia descobriu que a Rússia está tentando recrutar viciados em drogas para realizar atos de sabotagem. Os serviços de inteligência da Noruega também declararam que o risco de sabotagem em seu país está aumentando. A Rússia está intensificando os cyberataques contra a União Europeia, e a Polônia é a que mais sente
exatamente isso. Hackers russos tentam desativar diariamente suas usinas termoelétricas, sistemas de abastecimento de água e órgãos de governo. E a Rússia faz isso abertamente. A inteligência militar russa, do Departamento Central de Inteligência, aumentou sua atividade contra a Polônia na área de cyberataques em mais do que o dobro em um ano. A Rússia está espionando submarinos nucleares britânicos. O jornal The Telegraph relata que os militares descobriram sensores para rastrear submarinos. Isso representa uma ameaça à segurança nacional, pois os submarinos equipados com mísseis nucleares são a base da estratégia de dissuasão de ameaças externas. Ao destruir esses submarinos, teoricamente, a Rússia poderia lançar um ataque nuclear contra o Reino Unido sem temer uma retaliação. O embaixador russo no Reino Unido nem sequer negou o fato da espionagem. Você não está negando? Não vou negar isso. Depois, o embaixador começou a se gabar, dizendo que a Rússia tem armas nucleares muito mais modernas. Os submarinos britânicos estão equipados com ogivas nucleares obsoletas. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que o país destinará 15 bilhões de dólares para a criação de ogivas nucleares. Além disso, Londres decidiu construir até 12 novos submarinos de ataque, movidos à energia nuclear, preparando-se para essa agressão por parte da Rússia. A guerra híbrida contra a União Europeia também é travada no Mar Báltico. Petroleiros da frota paralela russa estão cortando comunicações submarinas aqui, conexões de internet, cabos de energia e gasodutos. Os estados da União Europeia, para combater tais sabotagens, estão usando suas marinhas. E tudo isso está se transformando em um confronto aberto. Em maio, a marinha estoniana tentou parar o petroleiro da frota paralela russa, Jaguar, para verificar seu registro. Siga minhas instruções. A tripulação russa recusou-se a seguir as instruções. A Federação Russa levantou seu caça Su-35 para escoltar o navio-tanque. O avião militar invadiu o espaço aéreo da OTAN. Caças F-16 portugueses, baseados na Estônia como parte da missão da Aliança do Atlântico Norte, reagiram à violação. Mas eles cumpriam uma missão de polícia aérea. Tinham o direito apenas de fazer círculos sobre o mar, e nada mais. Políticos e especialistas militares da Estônia há muito tempo buscam que esta missão de polícia aérea se transforme em defesa aérea, mas por enquanto isso permanece apenas em conversas. E a tentativa de parar o petroleiro da frota paralela russa acabou em nada. Os barcos da Marinha da Estônia só puderam navegar ao lado, até que o petroleiro entrasse em águas russas. O Ocidente demonstrou indecisão, que Putin percebe como fraqueza. E isso é um precedente perigoso. É justamente a questão de não querer aumentar a escalada. O que, na minha opinião, é um erro nas relações com a Rússia. É um problema. Não há resposta para as provocações. E isso dá carta branca para a Rússia cometer cada vez mais provocações. A Rússia, vendo que não houve resposta, já está usando seus navios de guerra para escoltar petroleiros da frota paralela no Golfo da Finlândia. E seus aviões, com cada vez mais frequência, invadem o espaço aéreo da OTAN, especialmente sobre o Mar Báltico. Muitos políticos na Lituânia, Letônia e Estônia estão indignados. Dizem que os russos estão abertamente zombando das forças da Aliança do Atlântico Norte. Esta é a estratégia da Rússia: verificar o quão capazes a OTAN e a União Europeia são de reagir e dar um basta. Os políticos lituanos estão convencidos. O Ocidente deve dar uma resposta aos russos. É necessário estabelecer algoritmos de reação, definir claramente quando as forças da OTAN podem abrir fogo. No entanto, tudo isso permanece apenas em palavras. Analistas militares na Lituânia sugerem seguir o exemplo da Turquia. Em 2015, um caça russo violou o espaço aéreo desse país e os turcos simplesmente o abateram. Os russos não violaram mais o espaço aéreo. Sim, um escândalo diplomático eclodiu. Putin ameaçou com retaliação. E então, 7 anos depois, como se nada tivesse acontecido, ele foi visitar Erdogan e esperou pacientemente por ele, mesmo com o atraso. O ditador do Kremlin só entende a linguagem da força, e somente pela força ele pode ser colocado em seu devido lugar. Os líderes europeus, por enquanto, mostram a Putin principalmente sua suavidade e falta de vontade de escalar. Ao mesmo tempo, a propaganda de Putin retrata cada vez mais os estados da União Europeia como regimes cruéis, agressivos, quase fascistas, que querem destruir a Rússia. Isso é feito para preparar os russos para uma guerra contra os países da União Europeia. Os políticos russos acusam a União Europeia de nazismo. A União Europeia quer abertamente retomar a ideologia europeia do nazismo.
Não vamos tolerar isso. Faremos todo o possível para que essa ideologia não levante a cabeça, para que seja destruída de uma vez por todas. A mesma coisa diz o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. É necessária uma verdadeira desnazificação. O nazismo precisa ser erradicado em toda a Europa. O cientista político Sergei Karaganov, próximo a Putin, chama a Europa de inferno e ameaça com armas nucleares. Destruir com uma chuva de fogo. Talvez nos lembremos dessa chuva. Eles já se assustaram. A potência dos ataques, nossas armas nucleares táticas são 3 vezes mais potentes. Não há um sistema desenvolvido na Europa. Nesse sentido, eles estão mais ou menos indefesos. A histeria também é alimentada pela propaganda do Kremlin. Quando jornalistas franceses, alemães me perguntam, é verdade? É verdade. Nós vamos destruir todos vocês. E nós vamos destruir suas cidades. Suas cidades vão queimar. Ou como o propagandista de Putin, Kiselyov, assustava os países ocidentais há 10 anos, dizendo que transformaria todos em cinzas radioativas. Mas tudo isso é blefe. A Rússia não usa armas nucleares contra a Ucrânia e não as usará contra os países da OTAN. O Reino Unido e a França possuem suas próprias armas nucleares. O presidente Emmanuel Macron propõe aos estados europeus que utilizem o arsenal francês de dissuasão nuclear para proteger toda a União Europeia de ameaças vindas da Rússia. Os europeus entendem que um ataque com armas de destruição em massa à União Europeia são meras ameaças vazias de Putin. A verdadeira ameaça, no entanto, é uma invasão militar da Rússia no território da União Europeia. E para essa ameaça é preciso se preparar. Em maio, a Estônia iniciou os maiores exercícios militares, o Hedgehog 25, com a participação de 16 mil militares de 10 países da OTAN. Eles estão praticando um cenário. Tropas russas invadiram a fronteira, o que ativou a disposição de defesa mútua da Aliança do Atlântico Norte. Em maio, também começaram os maiores exercícios militares dos últimos anos na Finlândia. Neles estão envolvidos não apenas finlandeses, mas também militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e de outros países. Os estados da União Europeia estão transformando suas fronteiras com a Rússia em uma linha de defesa. Estão construindo centenas de bunkers, bem como barreiras de engenharia. Aqui também haverá campos minados. Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia anunciaram sua saída da Convenção sobre a proibição do uso de minas antipessoais. Os estados que não fazem fronteira com a Rússia também estão se preparando para uma possível guerra. Na Alemanha, foi publicado um decreto sobre um rearmamento em larga escala até o ano de 2029. O plano de rearmamento também foi adotado pela União Europeia como um todo. Os gastos com defesa de todos os seus estados devem aumentar nos próximos anos e totalizar uma quantia enorme, cerca de 800 bilhões de euros. Para conseguir isso, a Comissão Europeia permitiu que os países da União Europeia excedessem o limite de déficit orçamentário estabelecido anteriormente. Além disso, 150 bilhões de euros em fundos de crédito serão alocados para investimentos em defesa. A Europa tenta recuperar o tempo perdido. Afinal, nas últimas décadas, muitos de seus estados gastaram muito pouco em defesa, enquanto a Rússia se armava. Após o fim da Guerra Fria, muitos acreditavam que a Rússia poderia ser integrada à estrutura econômica e de segurança europeia. Reduzimos nossos gastos com defesa de 3,5% do PIB para praticamente a metade. Pensávamos que estávamos desfrutando dos dividendos da paz, mas, na verdade, chegamos a um déficit de segurança. Por décadas, a União Europeia confiou na proteção dos Estados Unidos. Existem cerca de 100 mil militares americanos nos países da União Europeia, mas em breve seu contingente poderá ser drasticamente reduzido. Agora não há certeza de que os soldados dos Estados Unidos defenderão os estados da União Europeia de uma invasão russa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou isso claro, quando criticou os baixos gastos dos europeus com defesa. Se eles não pagarem, eu não os defenderei. Não os defenderei. Trump exige que todos os estados da União Europeia gastem 5% do PIB em defesa. Para muitos países, esse é um número estratosférico. Por exemplo, Bélgica, Espanha e Itália nem sequer chegam a 2% atualmente. Para comparar, a Rússia gastará 9% do PIB em guerra em 2025. Mas os países da União Europeia, mesmo aumentando drasticamente os gastos com defesa, não garantem sua segurança. Afinal, leva anos para estabelecer a produção em massa de armas e munições nas fábricas. Precisamos fortalecer radicalmente nossa defesa antiaérea. Sua capacidade deve aumentar em 400%. Vemos na Ucrânia como a Rússia realiza terror aéreo.
Por isso, devemos fortalecer o escudo que protege nosso céu. Temos que conseguir até 2029, repetem os políticos europeus. Mas a invasão russa, por exemplo, a tentativa de romper o corredor de Suwalki, pode acontecer muito antes. Para que os russos preparem e comecem a realizar tal operação, eles não precisam de 3 a 5 anos. 3 a 5 semanas são suficientes para iniciar esse processo. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, também afirma que a invasão pode ocorrer antes de 2029. Atualmente, tudo o que impede a Rússia é a Ucrânia. Estamos ficando sem tempo. Os ucranianos estão lutando por sua e nossa liberdade. Eles estão ganhando tempo para nós. O exército de Putin está atolado em batalhas na Ucrânia e, por isso, por enquanto, não pode permitir-se uma guerra em grande escala com os países da União Europeia. E isso é uma salvação para a União Europeia e uma oportunidade para o bloco da OTAN se preparar para a ameaça. A OTAN globalmente não está preparada para um confronto com a Rússia. Em termos de número de forças armadas, em termos de número de armamentos e equipamentos de combate. A OTAN simplesmente não está pronta para travar uma guerra como a que a Rússia aprendeu a travar na guerra contra a Ucrânia. Apenas 2 países no mundo podem travar uma guerra nesse algoritmo. São a Ucrânia e a Rússia. E o futuro da OTAN depende apenas da Ucrânia. A guerra moderna difere radicalmente daquela para a qual os generais e soldados dos países da OTAN se preparavam. O papel-chave já não é desempenhado pelos tanques, nem mesmo pela aviação, mas sim pelos drones. E nenhum país da União Europeia, nenhum membro da OTAN, tem a experiência que a Ucrânia possui. Instrutores ucranianos já estão compartilhando essa experiência com as tropas da Aliança do Atlântico Norte. Sistemas de gerenciamento de desenvolvimento ucraniano serão adotados pelas Forças Armadas dos países bálticos. A experiência ucraniana é vital. Por exemplo, a Alemanha atualmente produz 0 drones FPV. Isso, apesar do fato de que a guerra moderna é uma guerra de drones. Alguns países produzem drones de combate, mas são muito caros, de 20 a 100 mil euros. A Ucrânia faz isso por 2 mil euros. A produção de um projétil padrão OTAN na Ucrânia custa 8 vezes menos do que na União Europeia. É vantajoso para a Europa financiar Kyiv, integrando ao máximo o potencial militar ucraniano no sistema de defesa europeu. Para que a Ucrânia produza armas, destrua equipamentos militares russos e não dê a Putin a oportunidade de atacar a União Europeia. Nesse caso, devemos simplesmente fornecer dinheiro. Além disso, o fornecimento de armas à Ucrânia é absolutamente necessário para a segurança da Europa. A Ucrânia está lutando onde nós ainda não precisamos lutar. Para nós, esse é um preço muito baixo. Os primeiros ministros e presidentes dos países da Europa Oriental e Central afirmam que estão se preparando para um ataque da Rússia e que agora sua linha de defesa é a Ucrânia. Dessa forma, temos a oportunidade de enfraquecer o exército russo, destruir seus tanques, drones, pessoal diretamente na Ucrânia. E eu me pergunto, por que então países como Alemanha e Polônia destinam à Ucrânia apenas 5% de seus orçamentos militares? E países como Espanha e Grécia, apenas 1%? A União Europeia não está fazendo o suficiente para apoiar a Ucrânia, é o que afirma a chefe da diplomacia da União Europeia. Nós, sem dúvida, podemos fazer mais para ajudar a Ucrânia. Com nosso apoio, a Ucrânia pode vencer. A única linguagem que Putin entende é a da força. A União Europeia tem força. Juntas, as economias dos países da União Europeia são 17 vezes maiores que a russa. Devemos fazê-lo entender que ele vai perder e detê-lo antes que ele nos ataque. Mas, por enquanto, a União Europeia, de certa forma, está alimentando o monstro que pretende atacá-la. De acordo com o jornal alemão Bild, neste ano a Rússia receberá 20 bilhões de euros dos países da União Europeia pela importação de recursos energéticos. Isso é mais do que a União Europeia gasta em ajuda militar à Ucrânia. E esse dinheiro a Rússia usará para a produção de armas e munições. Isso é um absurdo, é o que diz o ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges. Se a Europa não quer armar a Rússia, mas sim desarmá-la, precisa endurecer radicalmente sua abordagem em relação ao agressor. É necessário parar a frota paralela ilegal da Rússia e, com isso, cortar a exportação de petróleo via Mar Báltico para a China e Índia. Então a Rússia começará a ter sérios problemas. É preciso uma combinação de sanções econômicas e causar danos ao exército russo. Esse é o caminho para a vitória da Ucrânia. E para isso, é preciso a ajuda da Europa. De acordo com as pesquisas de opinião, a maioria dos cidadãos da União Europeia apoia o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. Eles entendem que a segurança deles depende disso. Eles entendem que a própria Europa está à beira da guerra. Mas muitos europeus não querem se preparar para essa guerra. Emocionalmente, sinto que não quero nem pensar em tal evento. Honestamente, prefiro afastar esses pensamentos.
Eu não sei, realmente não sei. Não estamos acostumados com a guerra, como talvez nossos avós. As pessoas aqui se acostumaram ao conforto, segurança e estabilidade. A guerra para a maioria dos europeus é algo de uma realidade paralela. O número de exércitos europeus diminuiu nas últimas décadas. E agora, os governos dos países da União Europeia dizem que faltam militares. Na Alemanha, por exemplo, declararam que a Bundeswehr tem atualmente apenas 180 mil soldados e são necessários no mínimo 260 mil para enfrentar as ameaças da Rússia. No país, o serviço militar obrigatório pode ser restabelecido já no próximo ano. Essa decisão já foi tomada pela Dinamarca, Lituânia, Letônia e Estônia. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Os líderes europeus repetem cada vez mais esta frase. Os países da União Europeia devem aumentar drasticamente o seu poder militar para enfrentar a Rússia. Os tempos de conversas, declarações políticas e medo de escalar acabaram. É preciso agir, é preciso apoiar a Ucrânia, parar a guerra e impedir que as suas chamas se espalhem para a Europa. Só é possível com o uso da força. Esta é uma questão de sobrevivência para toda a União Europeia. Maxim Urlapov, reportagem especial.